dia, Farol! Que Deus abençoe muito vocês. É uma alegria estar de volta em casa. Jonatas fica cantando essas piadinhas. Mas como diz meu filho, ele divide por percentual. Ele diz: 50% de mim agora já tem campineiro. Quando ele tenta explicar que ele pode ter nascido num lugar, mas que hoje ele é parte de outro, ele vai dividindo por percentual, porque ele acha muito chique, muito inteligente. Então ele fala 10%, 20%, 30%, tudo que ele quer explicar. Imagina quando ele de fato começar a aprender isso na escola, a gente aguente. Mas assim, eu estava morrendo de saudade. É tão gostoso quando nós entendemos que saudade, gente, é amor que fica. A saudade, ela não é uma dor. E nós aprendemos isso porque alguém partiu. Nós aprendemos isso porque estamos transicionando. Nós aprendemos isso porque estamos em luto de uma estação nas nossas vidas. Você sabia que luto não é só quando você perde alguém, mas o luto também acontece quando uma estação na sua vida muda? Pergunte às mães que os filhos casaram e saíram de casa. É um luto, o do ninho vazio. Pergunte a alguém que precisou sair de um lugar que já estava habituado, de uma terra que conhecia. É um luto pela estação que se passou. Mas toda nova estação de Deus, para mim e para você, sempre vai deixar alguma coisa e se agarrar a uma promessa, até que ela aconteça. Então, quando você sentir saudade em estações da sua vida, quando você sentir saudade de pessoas, comece a dizer obrigada, Senhor, porque a saudade significa que isso aqui foi concluído, mas que foi tão bem feito que algo de mim ainda se conecta com o que aconteceu. Obrigada, Senhor, porque essa pessoa partiu, mas se eu tenho saudade, isso significa, Deus, que havia um sentimento genuíno. Senhor, obrigada, Deus, porque se eu estou com saudade dessas pessoas que eu vou rever em tanto tempo, significa, Pai, que a gente está conectado. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor me deixa sentir a saudade, o Senhor me deixa entender que o amor, ele passa estações, ele passa fronteiras, mas o amor, à tua maneira, ele é puro, ele é genuíno. E hoje eu vou falar sobre generosidade. Não tinha como começar a falar sem falar sobre amor. Eu sempre fui uma leitora ávida, desde pequena. Sempre gostei muito de livros. Então, se eu não estava lendo, eu estava aprontando. Estava andando de bicicleta, de skate, estava fazendo alguma coisa, estava jogando bola com os amigos, estava ativa. Mas os meus momentos de leitura eram um momento onde eu calm down. E eu amava ler, e eu conheci com 6 anos o livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. E ele fala algumas coisas muito interessantes. Se você ler esse livro com uma criança, você pode dar muitas lições preciosas para a vida dela, ainda mais quando você cruza com o que a Bíblia fala. Porque fala sobre um menino viajante, visitando planetas diferentes, ou era um planeta que só se contava, falava sobre matemática. E naquele planeta ele estava muito preocupado com os recursos. Ele vai passando de lugar em lugar até descobrir que o que ele tinha mais precioso estava no planeta que ele cuidava. Mas ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que o amor é a única coisa que quanto mais se dá, mais se tem. O amor é a única coisa que quanto mais você dá, mais você tem. Só que pessoas que não conhecem esse amor, que nunca foram amados assim, ou que não sabem amar assim, ou que pior ainda, ouso dizer, não tiveram a chance de aprender isso com Deus, ou não tiveram um encontro com Deus a ponto de experimentar desse amor, elas nunca vão compreender como que algo pode sair e ainda multiplicar, como algo pode ser dado e ainda assim ser aumentado. Porque generosidade não tem a ver só com quanto você dá de esmola, com quanto você dá de recurso. Também é impossível você ser generoso num lugar só. Você sabia disso?
Quem é generoso não é generoso só A, B ou C. Ele é generoso como uma pessoa inteira. Porque nós temos aprendido a ser pessoas muito partidinhas, quebradinhas. Quando Deus ele quebra um vaso, quando nós rompemos um vaso de barro e diz que Deus vai remodelar ele, você já percebeu que Deus trabalha com os cacos, mas ele sempre... Perdão, gente, estou me adaptando com isso. Ele sempre faz inteiro aquele vaso. Você percebe isso? Que Deus pega os seus caquinhos e ele constrói algo novo, algo lindo, algo melhor. Por aí fora se defende os frangalhos, as nossas partições. Se defende as nossas quebras. Defende a gente a ser parcial. Não confie totalmente. Não ame inteiramente. Não se dê tanto. Faça um pouco menos. Se proteja mais. É assim mesmo. Casamento agora é desse jeito. Você tem o acordo com um, mas vocês precisam experimentar fora. Casamento aberto. Meu Deus. Que isso? Não conta pro teu pai, pra tua mãe esse negócio. Você já passou dos 15. E aí a gente tá aprendendo que é sempre ser partido. Aí a gente é uma geração que Fabio Júnior cantava a metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Se ser metade fosse bom, esse homem não tinha casado e separado 7 vezes. É isso que ser metade fez com ele. A matemática de Deus ela é diferente. Ela diz que de 2 inteiros ela transforma em 1. Ninguém é partido, ninguém é quebrado. Mas eles são o quê? Modelados como um só, é o que diz a palavra. Então Deus é um Deus de inteireza. E nós só vamos conseguir entender a profundidade desse amor quando nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dar é entregar sem expectativa do meu retorno. Quando eu entrego esperando o retorno, o nome disso não é entrega, o nome disso é investimento. E o amor genuíno não é um amor que calcula dividendos. Um amor genuíno não é o amor da bolsa de valores, onde eu ponho tanto, espero 3,5, 0,6, ou seja lá qual for a taxa de retorno. O amor genuíno é um amor que faz e deixa estar. E generosidade sempre vai ter a ver sempre com amor. Porque generosidade é uma maneira, é um estilo de vida. Generosidade é me importar de verdade. É deixar que os meus pensamentos e os meus sentimentos olhem para o outro, sabendo que Deus olha para mim. Pessoas que precisam se proteger demais, elas não conseguem olhar para o outro. Pessoas que estão com suas dores muito latentes, que estão valorizando demais as suas perdas, ou estão olhando demais para os seus complexos. Elas entram em crise porque elas saem de Cristo. A cura é um caminho que enquanto você vai andando, você vai curando os outros também. Então eu e você nunca vai ser perfeito. Você entende isso? Tem dia que você vai acordar de mau humor, não vai? Aí você vai ter que realinhar. Tem dia que você vai dizer uma coisa e a pessoa entender outra, não vai? Vai. Tem dia que às vezes você vai esquecer algo. Isso pode acabar fazendo alguém distorcer uma situação, porque ela também tinha as dores dela e os medos dela. Você e as pessoas que você lida não são anjos nem demônios. Vocês são só pessoas. Nós não estamos num ringue. E eu amo quando a Bíblia diz: a minha luta e a sua não é contra carne e sangue. Isso é, você não está lutando um contra o outro. Vocês não estão... Ai meu Deus, essa pessoa da minha família é muito difícil. Você não está lutando contra ela. Você está lutando contra o que faz ela ser tão difícil, o que impede vocês de se relacionarem. Ai meu Deus, essa situação do meu trabalho é o fim. Não, não é o fim. Você não está lutando contra um outro time da tua empresa. Você está lutando contra esse espírito de disputa que tenta fazer as pessoas meros cumpridores, meros batedores de meta, e removem a humanidade delas e cria inimigos. Então a Bíblia já ensinou isso. Olha, a tua luta não é contra carne e sangue, não é contra quem está do teu lado.
Essa pessoa não é demônio, essa pessoa não é teu inimigo. Essa pessoa é só uma pessoa que tem guerras, que tem limitações, que enxerga errado, que também faz escolhas pobres. Mas essa pessoa não é contra quem você deve lutar. Só que isso é conflituoso pra gente, percebe? Porque a gente vem sendo alimentado com informações muito contrárias a isso. A nossa vida inteira. Alguns de nós aprenderam, se você chegar apanhado em casa, você apanha de novo. Bateu, levou. E aí nós ensinamos as crianças, ou aprendemos a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. E nós começamos a criar esse ambiente constante de disputa. E ninguém luta para ser melhor do que era ontem. Estão sempre lutando para ser melhor do que alguém que está do lado. Você só vai ser bom de verdade em alguma coisa se você lutar contra você mesmo. Lutar contra o seu padrão de ontem. Lutar contra a sua meta de ontem. Dizer, poxa, eu posso fazer melhor do que isso a respeito da minha própria história. E aí a Bíblia fala o seguinte em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Generosidade me desperta e desperta você. Onde está o teu valor principal? Alice sempre fez algo que eu nunca percebi. O que estava por trás disso. E esses dias com minha mãe, ela me... Tawana, você já percebeu? Eu disse, mãe, eu não tinha entendido assim. A Alice não olha para alguém, ela não pergunta assim, qual é o seu nome? A pessoa pergunta para ela, qual é o seu nome? Ela, Alice. Valulá Caetel Ferreira. Ela diz o nome inteiro dela. Mas quando ela vai perguntar a alguém qual é o nome da pessoa, ela não pergunta assim qual é o seu nome, ela faz, quem é você? E minha mãe fez, tu já percebeu isso? Eu disse, não, mãe. E ela disse, vamos ver. Alice, pergunta a pessoa qual é o nome dela. Ela, não, vovó, quem é a pessoa? Alice talvez não entende a complexidade da pergunta dela. Mas Deus que gerou Alice já entende o tipo de mulher que Ele criou ela para ser. Beleza? Tem coisas que a gente faz naturalmente, ninguém nos ensinou. Mas é o próprio Deus clamando dentro de mim e de você, para que a gente ocupe o lugar do destino que Ele tem para nós. Deus grita dentro de você para que você cumpra o lugar do destino que Ele tem para você. Então às vezes o seu coração se volta para determinado tipo de pessoa, seu coração se volta para determinada estrutura. Meu Deus, eu sou a pessoa que percebe tudo. Talvez esse seja você. Eu sou uma pessoa que percebe qualquer coisinha fora de lugar, e eu organizo, e eu arrumo, e eu tiro do lugar e ponho onde deveria estar, porque você é alguém que Deus colocou um sistema de ordem. Você ordena. Então nós temos irmãos aqui na casa, irmãs que ordenam. Eu posso limpar alguma coisa, mas tem gente que quando limpa, o espírito da pessoa passeia no lugar. Você chega e diz, foi fulano, foi cicrano que arrumou isso daqui. Você sabe o jeito da pessoa. Tem gente que ordena, tem gente que organiza, que chega e diz, olha, isso aqui está aqui, pastor, isso aqui, pastor, não sei o quê. E você pensa, cara, essa pessoa colocou em ordem. Porque o culto não é simplesmente aquilo que os nossos olhos veem. O culto é principalmente tudo aquilo que nós não vemos e foi gerado no secreto. Existe uma intercessão, existem jejuns, existem pastores sentando e se alinhando e expondo os corações uns aos outros. Existem pessoas que se importaram como o banheiro está, para quando você chegasse, você se sentisse em casa. Existe alguém que se preocupou, quem é novo, e disse, poxa, como é que você está? Querendo te integrar. Então cada pessoa tem dentro de si um grito de generosidade dos céus. Porque quando Deus te usa naquilo que você nasceu para fazer, Ele está dizendo ao mundo, eu te amo, através da ação dessa pessoa. Quando Deus nos faz pés e mãos, Deus está dizendo, eu te amo. Hoje de manhã eu estava orando e eu fiz uma oração de Senhor, obrigada. Porque às vezes eu vejo tantas pessoas reclamando e dizendo, hoje eu vou ficar até mais tarde, hoje eu vou chegar mais cedo. Eu sei, tem algumas mesas que as pessoas dizem, meu Deus, o pastorado cansa. A gente cansa, mas tudo na vida cansa. Cansa. Vai no parque de diversão, sobe e desce da montanha russa, vai cansar.
Porque amor envolve entrega. Cansa. Correr cansa, caminhar cansa, amar cansa. Mas não desse jeito pesado. Mas porque nós estamos, significa que nós estamos nos entregando. Que a cada final do dia eu termine como um limão espremido, que deu tudo que tinha para dar e pode ser restaurada. Minha mãe diz assim às vezes: filha, tem dia que eu morro e ressuscito no outro. Por quê? Porque como Jesus, às vezes a gente precisa se entregar a um ponto que a gente possa no outro dia se levantar completamente renovado. Porque apesar das coisas nos cansarem, elas nos dão um senso de propósito. Cuida de uma criança, cansa ou não cansa, mas dá senso de legado. Trabalhar na função que você exerce, mesmo que você ame o que faça, cansa ou não cansa? Cansa. Mas eu sei que tem lugares que as pessoas dizem: não, é muito puxado, e reclamam. E hoje de manhã eu disse: Senhor, muito obrigada, porque se eu estou pastoreando é porque o Senhor me confiou isso. Obrigada, Senhor, porque se eu tenho pessoas que caminham comigo nessa terra, é porque o Senhor disse para mim que eu posso ser bênção na vida delas, e elas podem ser bênção se a gente andar juntas e construir algo. Porque uma família não é uma pessoa que se constrói sozinha. Família são pessoas que convivem e constroem algo juntos, e a Farol é isso. Então eu agradeci ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque as pessoas podem falar muita verdade. O pastorado experimenta de traições, se experimenta. Tem desafios? Tem. Tem madrugadas de oração pelas pessoas? Tem. Mas, Senhor, você nos renova de uma maneira. Obrigada, porque você disse assim para mim: é como se alguém me confiasse a chave do carro e dissesse: vá. É como se alguém me desse a chave da própria casa e dissesse: olha, cuida aí para mim. É como se alguém me entregasse um filho, uma filha, que é a coisa mais preciosa que alguém pode ter, e dissesse: olha, eu confio plenamente em você. Alimente, dê banho e eduque. O que é que Deus te confiou? Que é o grito dele de generosidade para quem está à tua volta. Com certeza Deus não te confiou murmuração. Com certeza Deus não te confiou briga, disputa, fofoca. Com certeza Deus não te confiou inimizade. Mas Deus te confiou algo que diz a quem está à tua volta que Ele é bom. Talvez Deus te confiou um abraço. Talvez Deus te confiou uma habilidade. Talvez Deus gerou em você uma voz. Talvez Ele gerou dentro de você um olhar para quem ninguém se importa. O que Deus gerou dentro de você. Porque a generosidade, ela começa quando eu sei onde está o meu coração. Porque pessoas que estão com os corações no lugar errado nunca vão conseguir ser generosos. Porque generoso é uma coisa que parte de dentro para fora. A palavra generoso vem do latim e significa clã, parente, raça. Que vem da raiz europeia gen, que significa gerar ou fazer nascer. Então, até o século XVI, a palavra generosidade, ela dizia o seguinte: o poder de gerar. A generosidade faz o que o protocolo não consegue. A generosidade faz o que o protocolo não consegue. E nós estamos numa estação muito poderosa, gente. Nós estamos numa estação onde Deus está revelando corações. Quer que eu te diga como? Existe perseguição, gente? Existe, não existe? Existe essa coisa, direita contra esquerda, existe. Existe um desejo do inimigo que a igreja não prevaleça, que ela seja manchada. Existem pessoas que foram confiadas e traíram confiança, expuseram outras, existe. Mas está tendo muitos escândalos na igreja também, não está? Deus continua tendo controle? Sim. Deus está mostrando corações e está pedindo aos corações que se alinhem. Porque onde tiver o nosso tesouro, então não desista da igreja, porque Jesus não desistiu dela.
Agora desista de um coração que não combina com o que Deus gerou para conduzir e ser o que a igreja dele deve ser. Porque a palavra fala que quando Deus ele traz a luz, o que ele está querendo é cura. Eu e você não temos o papel de trazer coisas à luz. Eu e você não temos o papel de discutir. Tem muita gente aí discutindo muito tema, gente. E isso não tem nada a ver com Deus. Sabe com o que tem a ver? Nós estamos obrigando homens e mulheres a se expor e a pedir perdão publicamente. Porque no fundo, eu e você colocamos expectativas em pessoas e definimos o nosso relacionamento com Deus por homens e mulheres que são líderes. O que acontece é que não é que eles não tenham responsabilidade pelos atos, pelas falas, pelas condutas, mas porque algumas pessoas deixam sua fé esmorecer quando veem outros falharem. A pergunta que eu faço é, talvez eu e você, nós, deveríamos pedir perdão a Deus por ter colocado a nossa fé em pessoas e não nele. O que Deus está expondo é o caminho da cura. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que nós vemos mostra se o nosso coração está em Deus ou nas pessoas. Desculpa, foi pirão agora. Mas vocês estão comigo? A gente está junto? Você ama Jesus? Você glorifica Ele com a tua vida todos os dias? Quando você... Sabe? E aí nós achamos que generosidade é a capacidade de dar. Generosidade é a capacidade de gerar. O protocolo diz: a paz do Senhor, bom dia. A generosidade abraça e diz como que você está. O protocolo diz qual é o seu nome. E a generosidade, ela pergunta quem é você. Deixa eu me envolver com a tua história. Para que você nasceu? Como que eu posso contribuir com o que Deus está fazendo na tua vida? Quem é você? O protocolo olha para mim e para você: não, deixa quieto. Erramos, mas deixa quieto. A generosidade olha e diz: vem cá, onde que eu falhei com você? Porque onde eu tiver pisado na bola, onde eu não tiver te percebido, onde eu tiver falado alguma coisa, eu quero consertar. Porque você para mim é mais valiosa do que a minha estrutura. Você para mim é mais valioso do que o meu status. A generosidade diz: o meu coração está naquilo que é genuíno, está nos relacionamentos e não nas coisas ou nas posições. A generosidade não é um lugar onde simplesmente eu dou, porque você pode dar algo sem amar, mas você não consegue amar sem dar. Eu posso não amar você e te dar um presente de aniversário porque é protocolo, mas não tem como eu te amar e não te dar algo, não te dar tempo, e não te dar palavras de bênção, não te dar um abraço, não te dar apoio, não segurar uma noite, uma madrugada difícil, não chorar com você, ou não te dar alegria pela sua vitória. Não tem como, porque onde estiver o meu tesouro, ali estará também o meu coração. Jesus era nosso exemplo de generosidade total. Jesus era o exemplo que está em Atos 20:35, que diz: olha, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tem pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. Há pessoas tão pobres que tudo que elas têm é o conforto. Há pessoas tão pobres que tudo que ela tem é: eu só faço por essa pessoa se ela fizer por mim. Oh, que pena que eu tenho. Que pena que eu tenho de quem só sabe se dedicar a quem vai receber na mesma moeda o pagamento. Porque às vezes o pagamento é entendimento. Daí a gente nunca vai se relacionar com ninguém, porque hoje em dia tá a fama dos tóxicos. Todo mundo é tóxico, menos a gente, né? Alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Todo mundo é mau, menos a gente. Deixa eu dizer uma coisa: pessoas são difíceis. Você vai deixar todas as difíceis no meio do caminho? Você não conhece o meu tio? Rapaz, não precisa. Não estou dizendo para você quebrar princípios, romper valores, mas eu estou dizendo: ame quem não pode te oferecer nada. Ame pessoas que o mundo categorizou. Não dê, talvez, o
poder de decisão, porque isso é seu. Você vai ter que decidir e assumir as responsabilidades das decisões que você toma. Mas você consegue se relacionar na medida que a pessoa suporta se relacionar com você? Você pode se relacionar. Cuidado, você é a média das 5 pessoas que você convive. O que falar então das mães com filhos pequenos? Óbvio que nossas amizades têm que nos apontar para Jesus. Óbvio que nossas amizades são importantes. Porque a amizade que o paralítico tinha definiu onde ele ia chegar em Jesus. Ele não andava, não fazia nada. Os amigos deles abriram o telhado, puseram ele na maca, isso que diz a Bíblia, e desceram pelo telhado, porque ninguém conseguia mais entrar, porque Jesus estava fazendo milagres lá dentro. E quando eles descem aquele homem pelo teto, Jesus toca, ele levanta, toma a sua maca e segue. Então as suas amizades importam, mas cuidado. Porque uma coisa são os lugares onde a gente é vulnerável inteiro. Outra coisa é conseguir amar pessoas que parecem impossíveis. Existem pessoas aí na rua pensando que eu e você seja como Jesus. Põe no carro e leve para a clínica de reabilitação. Existem mulheres difíceis, existe o Jardim Tatinga, onde crianças estão sendo abusadas, e alguns de nós precisam entrar e dizer: eu sei que há esperança. Como que eu sou da cidade que tem o maior prostíbulo a céus abertos e isso não me incomoda? Onde acontece tráfico de pessoas e isso não me inquieta? Essas pessoas não têm nada para te dar, mas você pode dar o que Jesus colocou dentro de você. Esses dias eu estava caminhando com a minha mãe e eu disse a ela: nossa, mãe, surreal. E acordou um dia, minha mãe estava lá embaixo dando comida para as pessoas que estavam na frente da praia usando drogas. E os caras gritando e tratando ela mal. No outro momento, ela disse: filha, eu acordei às 3 da manhã para orar. Eu vim aqui na varanda e esse moço estava embaixo de um coqueiro orando. Agora são 7 da manhã, a gente está caminhando, eu vou parar lá e vou falar com ele. O nome dele era Pablo, minha mãe orou com ele. E ele estava chorando muito, tem uma palavra profética. Quando a gente sentou para tomar água de coco, a moça tocou no ombro dela e fez: você é a pastora Cris? Ela: sou. Ela disse: eu estou acompanhando você no Instagram, deixa eu te contar uma coisa, me perdoe. Puxou a cadeira e sentou. Abriu a vida dela, ela foi ministrada e seguiu. A gente chegou numa loja, ela segurou na mão da mulher do caixa e Deus deu uma palavra profética. Ela orou e a moça voltou para Jesus. Isso não aconteceu durante 1 ou 2 dias, aconteceram todos os dias que nós estávamos em algum lugar. Generosidade é fazer o que Deus me chamou para fazer. Ah, não, é meu dia do descanso. Não, eu nasci para ser dele, eu sou inteiramente dele. Então não há nenhum momento que eu precise dizer que eu estou descansando de ser quem ele me chamou para ser, não é verdade? A generosidade envolve o que Jesus fazia. E a palavra diz, em Lucas 4, de 38 a 34, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão tinha febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham doenças e ele os curou. Impondo as mãos sobre cada um deles, além de muitas pessoas, também saíam demônios que gritavam: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, o repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário e as multidões o procuravam. E quando chegaram onde estava, insistiram que não as deixasse. Vê que coisa linda. A generosidade não tem ego. Algo que é muito interessante é que Jesus chega na casa de Pedro e cura a sogra dele. Jesus tinha ido para lá porque era parte do percurso. E muitas vezes nós imaginamos que Deus tem um percurso que ele vai obedecer categoricamente. Mas Deus tem um relacionamento genuíno comigo e com você. Na agenda dos homens, Deus tinha que passar na casa de Pedro porque ele ia ter pouso. Mas na agenda de Deus, ele tinha que passar na casa de Pedro porque ele ia curar aquela mulher.
Eu sei que a nossa cultura nos ensina e não tem nada errado. Tudo maravilhoso. O poder da rotina, o poder da agenda, o poder da organização, o poder dos protocolos, dos padrões. Burocracia, certo? Quanta burocracia nós temos? Você ali atende para resolver alguma coisa de telefone. O que acontece? Protocolo, número tal, tal, tal. Imprima não sei o que, não sei o que lá. Assine, nananana. Trabalhando no legislativo, vá para o programa tal, coloque isso e aquilo outro, copie fulano de tal, secretaria tal, pasta tal, processo número tal, pegue esse papel, encaminhe para outra pessoa, resolva não sei o quê. E aí nós nos apegamos tanto aos protocolos, que nós esquecemos que existe uma beleza na vida além das regras que nós usamos para nos proteger. Existe algo além dos protocolos no seu casamento. Nem todo dia vai dar para você cumprir o protocolo, mas todo dia dá para você amar com tudo que você é e com tudo que você tem. Todo mundo tá achando lindo o vídeo de Jonatas que chegou lá de surpresa. Eu quase morri do coração. É bom que eu sei que meu coração é bom. Eu estava dentro do quarto arrumando malas e eu ouvi a voz dele. Eu disse, não é possível. Quando eu cheguei, ele já estava na cozinha, abraçado com a minha mãe. Todo mundo chegando, aquela coisa. Qual é aquela sensação boa de surpresa? Você sabe? Mas para ele fazer isso, ele quebrou o quê? Protocolos. Olha, hoje não vai dar. Não. Tem dias que tinha que ser hoje. Tinha dias que você tinha que chamar alguém para você dar um abraço hoje, para você dar uma palavra de bênção hoje. Tinha dias que você precisava parar pelo seu filho, por um neto, por alguém hoje. Tinha dias que você ia ter que perdoar hoje. Tem dias que não tem outra oportunidade, precisava ser hoje. Tem dias que você tem que parar tudo, fechar a sua agenda, ligar para o seu cônjuge e dizer, olha, eu vou passar aí, dá um jeito, porque a gente vai tomar um café juntos. Tem dia que você tem que dizer, olha, amanhã as crianças falam, mas hoje a gente vai comer pipoca e assistir televisão até mais tarde hoje. Porque existem momentos na nossa vida que são conectados pela generosidade de não fazer sempre do meu jeito. Jesus, ele foi na casa de Pedro e na cabeça de todo mundo ele só tinha que ir lá resolver uma coisinha, comer alguma coisa e seguir. Mas na cabeça de Jesus ele dizia, é hoje. É hoje que eu paro e curo essa mulher. É hoje que eu toco essa mulher. É hoje. Sabe, Pedro ia sair dali com Jesus por um tempo de ministração fora. Parou para pensar que a esposa de Pedro ia ficar cuidando da sua mãe? Mas Jesus pensou, não, eu quero deixar tudo bem. Quando eu for com Pedro, anunciar o evangelho, então eu vou curar essa mulher hoje. Hoje. É uma amizade que a gente vai deixando para amanhã. Porque a gente está tão cheio de si mesmo. Ai, a pessoa que errou. E daí quem errou? Liga para a pessoa e toma um café. Hoje. Tem coisa que a gente não deve deixar para amanhã. Hoje. Nossa vida vai ter que ter limites. Você sabe disso? A minha, a sua. Tem realmente relacionamentos, situações que Deus nos tira deles. Você entende isso? Tem situações que nós precisamos dar limites e dizer bastas. É verdade. Mas tem situações que só faltou generosidade. Gerar algo diferente. Tem situações que a gente realmente não pode mais compartilhar o nosso coração inteiramente na mesa, ou nos desgastar, porque isso estava matando o propósito principal e original, estava destruindo as suas prioridades, seus relacionamentos, beleza? Mas tem situações que tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez na casa da mulher de Pedro. Eu preciso parar nesse tempo. E sabe como eu identifico? As situações que Deus está, muitas vezes, vai envolver a presença dEle e uma transformação depois daquilo. Eu acho interessante quando as pessoas chegam e dizem, ai não, eu
eu estou fazendo isso para evangelizar, eu estou fazendo aquilo para sentar nessa... Eu não estou fazendo isso porque... Gente, deixa eu te perguntar algo. É como Jesus fazia, é verdade. Só que você faz como Jesus fazia, você sentava na mesa, depois que você se levantava, as pessoas estavam diferentes. Ou quando você senta numa mesa, é você que muda. Percebe a diferença? Então Jesus para. E as pessoas começaram a ver o que Jesus estava fazendo. E aquilo fez todos começarem a trazer os doentes, trazerem os enfermos. Você é a pessoa que as pessoas podem chegar junto e dizer, e agora? E você tem uma oração para dar? Será que não é falta de generosidade eu saber, conhecer, experimentar tanto de Deus e não dividir isso? Talvez você não esteja nos happy hours. Mas você está quando a pessoa não sabe para onde ir, o que fazer. Talvez você não esteja em algumas celebrações, porque o ambiente não te cabe. Mas você está quando a pessoa está desesperada. Ela diz, olha, eu sei que você é crente. Saberem que você é de Jesus faz o que nas pessoas? Quando elas sabem que você é de Jesus, o que isso gera nelas? Ai, crente, farrapa, atraso. Ou quando eles pensam assim, nossa, essa situação está tão séria que eu vou conversar com fulano, com cicrano. Porque ele é crente, ela é crente, ela vai saber o que fazer. Ela vai orar por mim. Ele vai me dizer alguma coisa de Deus. Vai me falar alguma coisa da Bíblia. Sabe, eu vou na fé da casa daquela pessoa, porque aquela pessoa eu vejo que ela é diferente. Quando ela chega tem uma áurea. Mas é a presença. Generosidade é o que Jesus fez. Ele não olhou para o relógio, ele olhou para o propósito. Se hoje Deus começasse aqui o que ele começou em Azusa, nós ficaríamos? Porque era um pequeno culto. E eles começaram a adorar. Era um celeiro nos Estados Unidos, de pessoas que não podiam entrar na escola bíblica, algumas por conta da cor da pele. E eles ficaram naquele celeiro e começaram a adorar. Talvez eles estavam como eu e você, cantando a canção da época, como a gente cantou aqui. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela. Talvez eles só estavam fazendo isso. E naquele momento o Espírito Santo se apoderou daquele lugar. E as pessoas começaram a parar e entrar porque elas eram atraídas pela presença de Deus. E aí as pessoas começavam a se jogar no chão, porque não tinha mais espaço dentro do celeiro. E elas choravam porque elas eram curadas só de passar na frente do celeiro na rua Azusa, onde tinha um jovem adorando. Mas eles tiveram que abrir mão dos seus relógios. Eles tiveram que largar as suas poses. Eles tiveram que simplesmente adorar. E a Bíblia diz que as horas foram indo, os dias foram indo. Ali mesmo eles comiam algo, bebiam algo e continuavam adorando, porque a presença de Deus não se apartava daquele lugar. As pessoas gostam de dizer que cessou o avivamento. As pessoas gostam de dizer que cessou o derramar. Aí fora dizem até que cessou as curas e os dons. Eita Jesus. Aí você experimenta de cura, você sabe que é tudo mentira. Aí você experimenta de avivamento, você sabe que não faz sentido. Você entende os ministérios, você vê que as pessoas se apegaram tanto às suas teologias, que as respeitam, que elas pararam de respeitar aquilo que diz a voz de Deus. Na verdade, nada disso cessou. Talvez as pessoas pararam de desejar isso como desejavam.
Talvez agora a gente deseja com afinco os nossos carros, as nossas casas, as nossas posições. Talvez a gente deseja tanto agora o ministério. Talvez a gente deseja tanto o nosso milagre, e quando o nosso milagre vem, a gente fica embebecido por ter o milagre. Talvez o que cessou, com certeza, o que cessou não foi a vontade de Deus de se derramar. Há menos de um ano atrás, houve uma universidade americana que durou mais de 40 dias. Jovens entrando, saindo, adorando. Pessoas começaram a pegar avião e ir para lá ver o que estava acontecendo. Como está o nosso coração? Porque a generosidade tem a ver em dar, por exemplo, o meu tempo. O meu tempo, o meu. Generosidade tem a ver com a igreja de Atos, que tinham tudo em comum. Generosidade tem a ver com amar os meus inimigos e orar por quem me persegue. Generosidade tem a ver com abrir a minha casa para que as pessoas se reúnam lá para ouvir a palavra de Deus. Generosidade tem a ver com raciocinar. O culto tá bom para mim, tá confortável? Será que tá bom assim para as crianças? Será que tá bom assim? Será que a estrutura está aí ideal do mercado para a gente poder alcançar pessoas de fora? Será que no evangelismo, será que a generosidade ela olha em volta procurando uma oportunidade de mostrar quem Deus é? A generosidade ela não está ofuscada com o próprio umbigo. Pessoas generosas estão apaixonadas pela presença de Deus, de maneira que tudo que elas querem viver, fazer, e onde elas põem as mãos, elas fazem como diz Colossenses, fazendo todas as coisas para a glória de Deus. A generosidade tem a ver com mulheres que voltam para os seus lares e estão mais preocupadas em servir amor do que em dizer, não sou empregada de ninguém. A generosidade tem muito mais a ver com homens doadores que querem ver suas mulheres florescer do que te dizer, aqui em casa quem manda sou eu. Generosidade tem muito a ver com pais que não iram seus filhos para dizer que são donos e donas de uma posição. Generosidade tem a ver com filhos e filhas que honram os pais de forma genuína e procuram servir a eles. Se todo mundo fosse generoso, o ego já teria caído. Aqui a Bíblia diz que os demônios começaram a dizer, ele é o Filho de Deus. E Jesus disse que ele tanto sabia quem ele era. Quem é você? Que ele disse, parem. E os repreendeu. Porque tudo que o diabo sempre tenta fazer comigo e com você, é o que sempre tentou fazer com Jesus. Se és o Filho de Deus, pede que a pedra se transforme em pão. Quando Jesus estava de jejum. Se é filho de Deus, desce dessa cruz. Quando Jesus estava se entregando por mim e por você. Se é filho, ele é o Filho de Deus, tentando dizer a Jesus para o ego dele se inchar. Mas Jesus deixou uma lição pra gente. Todas as vezes que a generosidade entra, o ego tem que sair. Todas as vezes que nós estamos fazendo algo que dá ao outro, o inimigo tenta dizer, ai meu Deus, tá se dando demais, se doendo demais, nananana. Cala-te, porque eu sei quem eu sou em Deus. E ele soube fazer isso. Jesus fez isso. E Jesus entendeu que quando a gente se gasta para o propósito dele, a gente não está se gastando. Quando a gente sai desse lugar de autoproteção, a nossa vida com Deus muda, os nossos relacionamentos mudam, a maneira como a gente vive muda. Completamente. Completamente. Que honra. Que honra Ele poder contar comigo e com você para revelar quem Ele é. Porque a generosidade, se ela é gerar, ela tem frutos. E Provérbios 11, 25 foi como começou esse culto. Eu não tinha nem combinado com o Jonatas. Diz, aquele que dá alívio aos outros. Alívio
receberá. Não tem como você semear e não colher. O problema é que às vezes, vamos supor, faz de conta que eu semeei na irmã Rose e eu quero que ela pague a minha colheita. Às vezes quem vai pagar a minha colheita é Humberto. Às vezes o André semeou em mim, mas eu vou pegar o que ele semeou em mim e vou plantar na Isa. E aí o Du vai semear na vida do André. Vocês entendem? Eu lembro que um dia, quando eu me mudei, eu estava muito mexida. E eu estava chorando muito, que eu disse, Senhor, às vezes, a gente tem um dia a dia, eu sei, eu faço tudo com as crianças, e amarro aqui, e ponho ali, e a gente faz uma coisa, faz outra. E a gente, por mais que a gente vá, veja, como que vai ser? Eu quero que meus filhos tenham entendimento, né, de vínculos, tios, tias, famílias, essas coisas gostosas do dia a dia. E uma vez Deus me deu uma palavra através do Mark Schubert, que vai estar com a gente aqui no dia 18. Gente, não percam não. Ele é um homem muito precioso dos céus. Ele tem uma unção muito preciosa para liberar sobre a gente. E ele deu uma palavra para mim que ali eu sabia que era sobre isso que Deus estava me falando. Porque Deus já tinha me dito algo muito parecido dentro do meu coração. E ele disse algo assim, nunca vai te faltar nada. Nunca vai te faltar. E eles vão ter o que precisam. E é muito interessante quando muitas vezes eu tenho uma plena tranquilidade e eu vejo meus filhos correndo na igreja. E eu vejo pessoas tratando eles como tios e tias. E eu vejo os amigos combinando uns com os outros de ter tempo junto. E eu vejo isso acontecendo. Eu me lembro daquele ditado africano Ubuntu, que é necessário toda uma tribo para que uma criança se forme. E aí eu vejo as crianças se misturando. E eu cheguei na igreja hoje e eu falei para o eu amo isso. Porque tava a filha de um no colo do outro, sabe? Eu amo que a igreja é. Esses dias ministrando em várias igrejas mais uma vez, eu olhava para as pessoas e eu chegava lá e sempre tinha aquela senhora que me dava um cheiro na testa, aquela irmã que me dava um abraço, aquela pastora que comigo batia papo e a gente ria junto de coisa que não tinha nada a ver. E eu olhei assim, cara, a igreja de Deus é a coisa mais linda do mundo. Porque não importa onde ela está, não importa o bairro, não importa a região. A igreja de Deus é um lugar seguro onde pessoas têm o interesse de colocar o seu coração no tesouro que é Jesus. E elas conseguem se amar, elas conseguem se doar. Eu estava assinando livro em uma igreja, numa comunidade, gente. Coisa mais linda do mundo a igreja, extremamente avivada. Mas numa comunidade. E eu estava terminando de assinar um livro e tinha um casal aqui do meu lado. Uma moça chegou e fez, pastora, quando você vem aqui de novo? Porque eu vou querer seu livro. Mas eu não consigo comprar agora. Eu disse, de jeito nenhum. Você vai levar ele agora. Para com isso. E aí eu estava assinando o livro dela. E aí a gente conversando, o cara gritou do outro lado da rua, pudim de morango. Aí eu virei para as meninas que são da igreja lá de Recife, dos meus pais, que estavam comigo. E eu disse, gente, pudim de morango. Vocês já viram pudim de morango? Eu nunca comi pudim de morango. E rindo, né? A gente conversando. Daqui a pouco chega um casal. Pastora, a gente ouviu que você nunca comeu pudim de morango. A gente pegou para vocês e botou 3 colherzinhas para dividir com as meninas. E aí uma outra irmã me ligou, pastora, já da igreja, pastora, eu separei um negocinho aqui, que vocês estão fazendo mesa, eram os prendedores de mesa. E eu chegava nos lugares, eu fui num culto só de jovens e adolescentes. Depois você pesquisa num lugar chamado Ibura. E aqueles jovens super avivados, terminou o culto. E Deus me deu uma palavra para uma jovem. E eu sentei, abracei ela de cima do altar. E eu desci. E depois que eu desci, terminei de ministrar, falei com algumas pessoas, ela me deu um abraço. E ela falou assim para mim, essa palavra mudou a minha vida. Mas não era minha, era a palavra de Deus para ela. E a líder tinha preparado já um cheirinho de casa, um monte de coisa. Onde eu fui tinha um lanche. Eu fui numa igreja de anciãos, conhecidos na cidade, pastor Técio. 89 anos, estava lá.
E ele disse, olha que eu não vim nesse culto, eu vim hoje para ver você falar, menina. E eu tava lá na mesa. E eu disse, não, pastor, seu livro está aqui. Ele, de jeito nenhum. Então, já que você me deu esse, eu quero comprar um para aquela menina. E eu falei, não, pastor, esse é seu. Ele, não. E ela olhou para mim, a esposa dele fez, eu fiz uma sopa hoje bem gostosa, de ervilha. E coloquei lá na sala. Eu disse, mas pastora, a senhora foi para a beira do fogão, pastora? Ela disse, é claro. Você veio de longe, menina, mas você é daqui, viu? E o pastor Técio passava a mão na minha cabeça. O Senhor me dava beijo na testa e dizia, o que Deus vai fazer com você e com sua família é tão grande. Generosidade. Generosidade. Estava na casa dos meus pais e meu irmão várias vezes pegou meus filhos e levou. E eu disse, não, Tiago, esse brinquedo de shopping, Tiago, eu vou dar, ele é meu sobrinho. E ele descia e fazia, tio, a gente agora vai tomar sorvete? Vai. Generosidade. Meu outro irmão atolado no trabalho, Davi ligando para ele, tio João veio jogar bola. Ele ia para a quadra e ficava batendo bola com ele. E ele disse, eu também. E aí, esse é o quê? Generosidade. Eu fui ministrar, pessoas cuidaram dos meus filhos. Generosidade. Meus pais se importando com o que a gente gosta. No dia que Jonathan chegou, o cardápio foi mudado. E foi feito o que ele mais gosta, o filé com maionese de camarão, legumes e arroz. Porque é o prato que ele diz que ama, que minha mãe faz. Generosidade. Generosidade é quando eu chego na igreja. É quando eu estou aqui e eu recebo os abraços, às vezes, que me dão fôlego para subir no altar e entender que Deus está fazendo algo muito lindo através da gente. Generosidade é quando o irmão tira do dele para abençoar um pastor de fora que veio para essa casa. Generosidade é quando algumas pessoas lembram que meu filho ama caqui e toda época de caqui, o primeiro saco de caqui que ele recebe são de irmãos dessa casa. É quando alguém sabe que minha filha gosta do óculos e pega o óculos. É quando alguém fez uma feijoada pra gente e nos chamou pra ir em casa. E eu pude conhecer o resto da família dessa pessoa que congrega com a gente. Generosidade, às vezes, é só um cheirinho. Generosidade é quando alguém me avisa, Alice vai fugir pela porta e eu tenho que sair correndo e pego ela. Mas alguém viu. Generosidade é quando eu vejo um irmão dando carona pro outro. Generosidade é quando alguém mudou a agenda para cuidar de alguém que está saindo das drogas e pediu ajuda e colocou essa pessoa no carro e foi levar para a clínica de reabilitação. Generosidade é quando uma criança dá para outra algo e nem sabe por que está dando. Generosidade é quando eu vejo eles dividindo uma comida babada. Não, que a gente vai tirar, mas eles foram generosos. Generosidade são os mutirões que a gente vive. E a gente vai dormir feliz 2h30 da manhã. Parece que a gente acabou de ganhar na loteria. A gente ganhou porque no fim das contas a gente tem uns aos outros. Generosidade é quando o que dói no meu irmão está doendo em mim, porque ele está lutando por aquilo ou contra aquilo. Generosidade é quando alguém recebe a vitória e a gente celebra todo mundo junto, porque a vitória não é dessa pessoa, ela é nossa. Generosidade é quando alguém da igreja precisa tomar uma decisão que não é a área dela, prática, e alguém que é bom naquilo chega e diz, a gente vai se resolver. Generosidade é quando as pessoas pegam as suas guerras com você e celebram juntos a sua vitória, porque a generosidade é a certeza de que aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Generosidade é aquele que dá amor aos outros, amor receberá. Generosidade é saber que pessoas são preciosas e não importa o que digam a você aí fora, você vai ter amigos e amigas genuínas em quem confiar. Você vai ter pessoas que torcem por você. Generosidade é olhar um pro outro e dizer, não, tu e mulher, teu marido faltou hoje. Não, generosidade é saber que essa pessoa está lutando e que a outra vai ser alcançada pelo que Deus tem para ela. Generosidade
generosidade, a gente crescer e se desenvolver, é ser sincero. Sabe o que é sincero? Sincera. Sincero é sem subterfúgios. Generosidade é ser cada um do seu jeitinho, mas quando a gente se mistura, a gente é um só. Que você hoje seja invadido por essa generosidade na sua vida, nos seus relacionamentos. Que você hoje ame de maneira tão profunda como Jesus te ama. Generosidade é a cotinha para abençoar o irmão, mas generosidade também é ir lá e ajudar ele a resolver o B.O. Generosidade é não olhar as pessoas pelo momento difícil delas. Generosidade é olhar ela por tudo que ela é e por tudo que ela ainda vai ser. Que essa semana você possa ser invadido e invadida pela generosidade dos céus. Mas primeiro, que você conheça esse amor sem medidas, porque só assim você vai saber amar da maneira correta. Que Deus abençoe vocês.